Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 20 de setembro de 2023. Um dia muito importante para minha família, o dia em que o meu irmão, Marcos Camilo, tem desenvolvido um ministério muito bonito através do projeto Roupão da Fé. Hoje ele completa mais um ano de vida. Mano, que Deus te abençoe grandemente, tenho muito orgulho do homem que você é e ao mesmo tempo do ministério que você desenvolve. Que Deus te abençoe grandemente, te dê grandes vitórias aí na tua vida. Estudaremos o tema escudo, capacete e espada. O texto que serve como base, Efésios capítulo 6, versos 16 e 17, que diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Antes de podermos avançar com o estudo da lição de hoje, eu quero desafiá-lo a orar junto comigo. Muito obrigado, Senhor Deus, por tua palavra e pela certeza que temos de que existem armas espirituais que estão à nossa disposição para vencermos todas as batalhas contra o inimigo das nossas almas. Agradeço muito, Pai, porque o teu Espírito está à nossa disposição e é exatamente por isso que clamamos para que ele fale conosco através do estudo da lição da Escola Sabatina. Peço também uma bênção toda especial para todos os amigos que enviaram os seus pedidos para cá, para a nossa comunidade de oração, e ao mesmo tempo para aqueles pedidos que ficaram lá no fundo do coração desse meu irmão, dessa minha irmã, que nesse momento estuda comigo. Peço também uma bênção especial para o meu irmão, para o Marcos, que hoje completa mais um ano de vida. Por favor, abençoe-o. Derrama o teu Espírito sobre ele cada vez mais. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando olhamos aqui para esse texto, nós vemos aqui pelo menos mais 3 armas que são exclusivamente mencionadas aqui pelo apóstolo Paulo. A primeira delas é o escudo, que o nosso guia de estudo descreve de forma muito interessante. Ele vai dizer, Paulo se referiu ao grande escudo retangular de um legionário romano, feito com madeira e coberto de couro. Suas bordas curvavam-se para dentro, para proteger de ataques letais. Quando encharcados em água, os escudos podiam apagar os dardos inflamados ou dardos que possuíam fogo em suas pontas, apagando essas flechas mergulhadas em betume e nas quais eles colocavam fogo. A descrição desse escudo vai refletir o escudo do Antigo Testamento, que vai mencionar lá em Gênesis, no capítulo 15, verso 1, Salmo capítulo 3, verso 3, que é um símbolo do próprio Deus que protege o seu povo. Por isso, Paulo vai mencionar que esse é o escudo da fé. Quando nós entendemos que essa confiança em Deus, a gente precisa entender que quando a gente vai para uma batalha como essas, entre as forças do bem e do mal, se nós formos confiando no nosso próprio poder e força, nós seremos facilmente derrotados. É só lembrar que o nosso pai Adão, quando foi criado perfeito ainda lá no Jardim do Éden, ele foi criado um pouco menor do que os anjos. E o líder da rebelião entre as forças do bem e do mal, Satanás, quando foi criado, ele foi criado como o mais poderoso anjo de Deus. Então, não podemos esperar que na nossa força e poder tenhamos condições de vencer as forças da rebelião. Por isso, precisamos depender 100% de Deus. E o escudo que nos protege dessas flechas acesas que são enviadas pelo inimigo é exatamente o escudo da confiança em Deus. É exatamente a fé em Deus. É entendermos que o Senhor Deus ele não permitirá que nenhum mal venha sobre nós que nós não tenhamos a condição de poder suportar. Quando olhamos, por exemplo, para o Salmo 91, que promessas tremendas são feitas ali. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, pois confiaste no Senhor e fizeste do Altíssimo a tua morada. Quando nos escondemos atrás do Senhor Deus, inclusive nesse mesmo salmo, o salmista vai mencionar que o Senhor Deus, ele reúne os seus filhos embaixo das suas asas, e embaixo delas nós estamos seguros. Deus é apresentado como o nosso escudo, como a nossa proteção. Quando pensamos dessa maneira, não temos razões para temer o inimigo. Portanto, o escudo aqui representa
a proteção que o próprio Deus nos oferece. No segundo parágrafo da nossa lição é descrito mais um elemento que fazia parte da armadura romana, que é o capacete. O capacete da batalha romana era feita de ferro ou bronze. A parte que protegia a cabeça, ou seja, a parte de cima, adicionava-se ainda uma placa na parte de trás para poder proteger o pescoço e ao mesmo tempo o ouvido. E um protetor para a testa e ao mesmo tempo placas que eram articuladas para poder proteger o rosto ou a região onde estavam as bochechas. O capacete da salvação, como é descrito no versículo 17 do capítulo 6 de Efésios, simboliza a experiência da salvação e união com o Cristo ressuscitado, que subiu ao céu e foi exaltado. Colocar o capacete da salvação significa rejeitar o medo dos poderes espirituais comuns naquela época e, em vez disso, confiar no poder de Cristo. Nada temos a temer. Nada temos a temer em relação ao inimigo. É interessante que Pedro ele vai mencionar que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor, rugindo como um leão, bramando, buscando alguém a quem possa tragar. E há um detalhe que a gente precisa entender. O medo é uma arma utilizada pelo inimigo. Por que ele ruge como um leão? E às vezes ele faz barulho à nossa volta. Para tentar impedir que nos aproximemos de Deus, que estejamos próximos dele, que estejamos embaixo da proteção dele. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando trabalhei no campo missionário, lá em Portugal, eu conheci um pastor chamado José Esteves. Era um pastor na época já aposentado, que havia sido missionário na África durante muitos anos, na região mais ao sul de Angola, na missão do Bongo. E ele mencionou que houve uma determinada época em que, por causa da guerra civil, e ele estava lá ainda durante a guerra civil, eles tinham um internato e todo o rebanho que eles tinham acabou sendo confiscado ou acabou sendo roubado pelas forças revolucionárias. Para poder manter os alunos do internato ainda com algum tipo de alimento, o que ele fez foi, ele chamou alguns dos rapazes que ali estavam e eles conseguiram trazer um grupo de alguns animais que uma espécie de veados silvestres conseguiu trazê-los ou arrebanhar esse grupo para que eles permanecessem dentro do cercado que eles usavam para o gado dali do colégio, que havia sido roubado, obviamente. Aqueles animais, não foram muitos animais, mas os animais que eles conseguiram arrebanhar ali para dentro seriam mantidos por eles para que, conforme o tempo fosse passando, eles fossem utilizados, inclusive até para alimentação dos rapazes ali do internato. Entretanto, em determinada noite, eles ouviram o rugido de leões. E eles perceberam que os leões haviam cercado o internato. E eles simplesmente rugiam. E os animais ficaram extremamente agitados dentro do curral. E um dos rapazes do internato, que fazia parte de uma tribo de grandes caçadores ali naquela região, mencionou para ele: Pastor Esteves, o que os leões estão tentando fazer é imprimir medo nas gazelas que haviam sido trazidas para ali para dentro. Porque o que eles querem é que, por causa do medo, elas tentem fugir. E quando elas saem do cercado, que hoje as protege, os leões simplesmente avançam e matam aquela presa. E ele mencionou que foi exatamente o que aconteceu. Depois de algo em torno de meia hora, 40 minutos, uma das gazelas acabou saltando do cercado e correu. Foram poucos os metros quando os leões conseguiram abocanhar a sua presa e então foram embora, levando aquele animal que havia deixado o cercado, que o protegia. Aquela gazela teria ficado protegida se tivesse ficado dentro do cercado. Mas como ela fugiu, os leões conseguiram pegá-la. Quando a Bíblia vai dizer que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso redor bramando como um leão, é exatamente isso. Ele às vezes faz das suas artimanhas, usa as suas artimanhas para tentar imprimir medo no ser humano para que o inimigo ou consegue vencer a sua presa. Quando você pensa na própria história do jovem mencionado na parábola de um pai com 2 filhos, ou do filho pródigo,
O filho pródigo, enquanto estava na casa do pai, o inimigo não pôde colocar as suas garras sobre ele, mas ele trabalhou com o rapaz para que o rapaz sentisse vontade de sair da casa do pai. E quando ele sai da casa do pai, então longe da casa do pai é que o inimigo vai conseguir fazer-lhe mal, vai roubar os bens que ele havia adquirido e vai colocá-lo na lama. A estratégia ainda continua sendo a mesma. O capacete da salvação, a experiência da salvação, é o que nos ajuda a entender, de alguma forma, que nós não precisamos ter medo das forças do mal. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E como somos salvos pela graça mediante a fé, não precisamos ter medo. Portanto, quando você ouvir os rugidos do inimigo das nossas almas, que como um leão tenta fazer com que nos afastemos do Pai, corra para os braços do Pai e receba o seu abraço. E não tema, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Finalmente, a última arma que vai aparecer na armadura é descrito também no versículo 17 como a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando você pensa na espada que era usada pelos romanos, normalmente os romanos levavam consigo 2 dardos, e primeiro eles usavam os dardos, e depois no confronto corpo a corpo, eles utilizavam uma espada um pouco mais curta, que era mais fácil de manejar. E era com essa espada que eles matavam o inimigo. Essa mesma espada foi usada por Jesus Cristo quando esteve aqui na Terra. Quando foi tentado pelo inimigo, ele sempre respondeu: está escrito. E assim ele venceu as forças do mal. Quando pensamos na nossa própria história, nós precisamos entender que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, é nela que encontramos a força necessária para repelir as forças do mal. Quando entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, e com a palavra de Deus, tudo o que sai da boca de Deus acontece. Foi através da palavra que tudo veio à existência. Lá em Gênesis 1 percebemos isso. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e assim por diante. Quando Cristo Jesus esteve aqui na terra, ele chegou até mesmo diante do morto que estava dentro da sepultura, com o corpo já em decomposição, e disse: Lázaro, vem para fora. E pelo poder da sua palavra, Lázaro foi ressuscitado. A palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Por isso o próprio Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Usando essas armas, nós não temos como ser vencidos pelas forças do mal. Portanto, hoje, eu desafio, em nome de Jesus, a utilizar com todas as forças o escudo, o capacete e a espada, pedindo para que o Senhor Deus o mantenha a salvo e tranquilo nas mãos do Senhor. E quando for necessário, que você use a palavra de Deus como arma para vencer as forças do mal. Deus te abençoe e que Deus te guarde. Eu estudo a lição, e você?